Chamamos para compor a mesa de honra e de abertura deste segundo seminário internacional da ABJD, senhor Mamed Said Maia Filho, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, da UNB, senhor Paulo Machado, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, senhora Elinay Melo, juíza do trabalho da 8ª Região, representante da Associação de Juízes para a Democracia, AJD, senhora Sandra Lia, representante do movimento MP Transforma, senhor Carlos Inácio Prats, membro do coletivo Advogados Públicos pela Democracia, APD, senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, senhor Jeffrey Frank, representante da National Lawyers Guild, entidade de juristas norte-americanos, senhor Antônio Pasquete, representante da Frente Brasil Popular, senhor Eduardo Borges, representante da Frente Povo Sem Medo, senhora Tereza Cristina Bahia Coelho, representante do coletivo Médicos pela Democracia, senhor Paulo Clias, representante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, senhora Elzamara de Carvalho, representante do Sindicato dos Advogados de São Paulo, SASP, senhora Vera Lúcia Araújo Santana, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, senhor Isaac Reis, representante da Associação de Docentes da UNB, ADUMB. Ninguém solta a mão de ninguém. A frase não é uma retórica. Tornou-se símbolo da necessidade de estarmos unidos na luta contra um governo autoritário e com características fascistas em defesa da democracia. A ABJD tem a humildade de reconhecer que não somos autossuficientes. A luta permanente pela equidade social e econômica, pela igualdade de gênero e racial, pela justiça, pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado democrático de direito, requer a companhia de outros braços, requer mãos dadas. Por isso, tantos companheiros e companheiras aqui ao nosso lado. Na caminhada da ABJD, nesses 3 anos de construção, em 1 ano de existência formal, muitos parceiros estão presentes aqui hoje. São entidades, partidos, coletivos, com quem caminhamos em pautas conjuntas. Gostaríamos de destacar e homenagear, neste momento, uma entidade que tem sido mais que parceira. Entidade que foi, desde o primeiro momento, fundamental para a nossa construção, dando suporte logístico e apoio a nossas atividades. Essa entidade é o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, o SASP. É na sede do SASP que ocupamos uma sala para a realização de nossas atividades. Ocorreram na sede do SASP nossas reuniões nacionais. Foi o SASP que nos acolheu e nos deu abrigo. Nosso mais profundo agradecimento e reconhecimento de sua importância em nossa constituição e crescimento. Neste momento, gostaria de chamar o membro da executiva da ABJD e ex-presidente da OAB, César Brito, e meu conterrâneo, para entregar nossa placa de homenagem ao representante do SASP, a companheira Elzamara de Carvalho. Citar a presença aqui também do nosso companheiro Juliano Medeiros, presidente do PSOL. A ABJD é feita de mulheres e homens que estão nas diversas atividades jurídicas,
Mulheres e homens que buscam a aplicação de um direito justo, digno, correto e isonômico. A homenageada do nosso segundo seminário internacional é membro da Associação de Juízes para a Democracia, AJD, da qual já foi presidenta. É, para o nosso imenso orgulho, sócia fundadora da ABJD. Desembargadora recém-aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela já foi censurada formalmente pelo seu tribunal de origem por determinar a soltura de réus que estavam presos além do tempo determinado na sentença, sendo depois absolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. Sabe o que é ser perseguida por ser uma juíza que acredita e pratica um direito ligado à ideia de justiça, que engloba valores inerentes ao ser humano, transcendentais, tais como a liberdade, igualdade, equidade, dignidade. Teve outras representações apresentadas contra si, sempre por suas posições em defesa do Estado democrático de direito e de uma aplicação justa do direito. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Com os versos de Cora Coralina, chamamos a homenageada do nosso segundo seminário internacional, a desembargadora Kenarik Bojiquian. Chamamos para entregar a placa de homenagem a estudante do curso de Direito da UNB e associada da ABJD, Raíssa Cavalcante. Raíssa Cavalcante, está aí presente? Estava aqui. Continua aplaudindo, porque ela merece muitos e muitos minutos de aplauso. Rafaela? Então vai ser Rafaela, a nossa estudante, que vai... É uma tarefa e tanta, é uma tarefa e tanta. Passamos agora a palavra para a homenageada, Kenarik Bojiquian, para sua fala. Deixa aqui comigo isso. Não, pode deixar comigo isso. É meu. Ela não quer me entregar, você quer levar o que é meu. Ai. Eu vou fazer uma fala bem rapidinha. Primeiro porque eu estou sinceramente emocionada. Porque acaba esse momento sendo mais um momento especial, acho que da luta, que não é minha, mas que é de todos nós. Eu vim no voo pensando que momento é esse que o Brasil está vivendo, em que o ministro da Justiça dá uma entrevista e fala que o que atrapalha um processo é o Estado de Direito. Que momento é esse que ele usa essa expressão e nem diz Estado Democrático de Direito, que é o que a nossa Constituição, que é o nosso projeto de Brasil, desde 1988. Embora a gente já saiba, pela prática e por tudo que está acontecendo, que a chave dessa situação que o país vive é achar que o Estado de Direito é um problema, na verdade, ouvir isso acaba tendo um gosto muito mais amargo do que a gente poderia imaginar em relação a tudo. O que nos une a todos nós que estamos aqui, penso eu, acho eu, é um sonho.
Eu sempre digo para todos os espaços de luta que eu pude participar, pela militância, que mesmo sendo juíza, nunca abri mão de ser cidadã, que nós temos um sonho, e esse sonho ele está, de alguma forma, pactuado na Constituição de 88. Nós queremos um Brasil ético para viver, nós queremos um Brasil onde os brasileiros possam gozar plenamente a condição humana. Nós não queremos uma farsa de democracia, nós queremos a democracia real, a democracia que sai do projeto do povo brasileiro de 88 e venha para a nossa realidade. E acho que a BJD, nesse engatinhar ainda, né, porque é uma organização tão novinha ainda, né, se nós formos pensar, tem cumprido um papel essencial por toda a sua posição, por todas as ações que tem tido nesse período de tempo. É um referencial de luta, é um referencial de caminhos que nós temos que trilhar. Penso que não há possibilidade de flexibilizar, e isso tem sido importante, porque a BJD tem radicalizado, sim, os direitos e os princípios que norteiam o que devem nortear a vida do povo brasileiro. Precisamos de um judiciário democrático. A BJD tem mostrado isso de forma muito contundente. Precisamos de um judiciário democrático em que o juiz não possa afirmar que Estado de Direito atrapalha processo. Precisamos de um judiciário que possa responder ao projeto de democracia do Brasil. Infelizmente, ainda não chegou, penso eu, o tempo, mas chegará o tempo que o povo brasileiro poderá dizer: temos juízes no Brasil. A semelhança do que disse o Moleiro, temos juízes em Berlim. Eu vou terminar. Eu comprei um livro na viagem, para viajar, que eu gosto sempre de ler, e vi que eu estava sem um livro, e peguei esse livro que fala de Paris ocupada. E tem um trechinho que eu acho que serve para todos nós. Resistir é o grito que sai do coração de todos vocês, na angústia em que o desastre da pátria os deixou. É o grito de todos vocês que não se resignam, de todos vocês que querem cumprir seu dever. Resistir, é isso que nós estamos fazendo, é isso que vamos fazer, não abdicamos disso e vamos seguir junto na luta, com a certeza que cada um da BJD é mensageiro dessas ideias, e, por isso, essa homenagem que veio na minha mão com todo carinho é uma homenagem de todos nós. Seguimos juntos na luta. Lula livre! Kenarik, sempre brilhante. Muito obrigada. E chamamos agora para fazer parte da abertura cultural do nosso segundo seminário internacional a juíza, membro da JD e da BJD e cantora Gláucia Foley, acompanhada do violonista Jaime Neste Dias.
Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome mandará, e a tua cara é de carinho. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão do mar de Aracati. Salve o caboclo de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês, de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões, o abre-alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Recife, jamelões, são verdilosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões, o abre-alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Recife, jamelões, dos Brasis que se faz um país de Recife, jamelões, dos Brasis que se faz um país. Maria presente, salve Deus. Muito obrigada, lindíssimo. Quero registrar aqui também a presença do presidente do SASP, Fábio Gaspar, que está aqui entre nós. E se alguém aqui ainda não seguiu no Twitter a ABJD e no Instagram, procura lá, @ABJD, e segue para acompanhar as atividades, as notícias, as informações da ABJD. Convidamos para fazer a saudação de abertura do 2º Seminário Internacional da ABJD, o diretor da Faculdade de Direito da UNB, professor Mamed Saíd Maia Filho. Muito bom dia a todos. Quero, na pessoa da desembargadora Kenarik Bujiquian, saudar todos os membros da mesa, saudar todos os professores, advogados, estudantes, pessoas que comparecem aqui à Faculdade de Direito da UNB, nesse dia festivo, em que se abre o 2º Seminário Internacional da BJD. A UNB é a casa de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira. Darcy, com seu espírito inovador, concebeu a universidade. Anísio Teixeira desenhou seu projeto pedagógico, foi reitor durante um bom tempo, 9 dias depois do golpe de 64. Ele e o vice-reitor foram apeados da função que eles legitimamente exerciam e assumiu, então, como reitor, José Carlos Azevedo, capitão de mar e guerra da Marinha, que era um homem da confiança do CENIMAR, o órgão de repressão que, inclusive, fez desaparecer Onestino Guimarães, uma das mais expressivas lideranças dessa universidade, e que dá nome ao atual Diretório Central dos Estudantes, DCE Onestino Guimarães.
Outro dia eu estava vendo, numa reunião da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, uma colocação do jornalista Luiz Cláudio Cunha, onde ele fazia um cotejo entre a lembrança que se tem de Darcy e de Anísio e a lembrança que se tem do capitão José Carlos Azevedo. Darcy e Anísio não ficaram mais do que 2 anos aqui no UNB. O Azevedo ficou 9 anos como reitor. Mas nós temos vários lugares que homenageiam a memória de ambos, Darcy e Anísio. A começar pelo campus Darcy Ribeiro, a revista da UNB se chama Darcy, a comissão de Memória e Verdade, que o professor Zé Geraldo, quando o reitor criou, se chamava Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, exatamente para apurar as violações de direitos humanos ocorridas aqui na UNB, no período da ditadura. Anísio Teixeira dá o nome a um pavilhão, Pavilhão Anísio Teixeira, um dos principais prédios aqui da universidade. Nós temos a Fundação Darcy Ribeiro, mas não temos nada no nome do Zé Carlos Azevedo. Porque, efetivamente, esse tipo de pessoa merece o ostracismo. E nós aqui na Faculdade de Direito, e a faculdade surgiu com a UNB em 62, nós tivemos o protagonismo de pessoas como Antônio Luiz Machado Neto, que foi professor aqui, Vitor Nunes Leal, Roberto Lira Filho, juristas que marcaram o direito brasileiro de todas as épocas. Inclusive, a primeira turma de direito de 1966, e nós temos ainda a placa dela, teve exatamente como paraninfo Vitor Nunes Leal, que foi compulsoriamente aposentado do Supremo Tribunal Federal e também teve que sair da universidade no período da ditadura. Eu digo tudo isso porque, nesse momento grave que a gente vive, como disse aqui a nossa cerimonialista, é muito importante ter presente essa experiência do passado. Um passado que a gente pensava que não seria capaz de retornar, onde o conservadorismo mais torpe saiu das sombras e se colocou no centro do palco. E, naturalmente, o próprio judiciário acaba sendo afetado por isso. Um excessivo protagonismo judicial, um ativismo judicial exacerbado, muitas vezes a relativização das garantias constitucionais, quando o que todos nós queremos é menos ativismo, mais senso doutrinário, menos discricionariedade judicial, mais Constituição. Para realmente, como disse a desembargadora, a gente fazer com que o ideário da Constituição de 88 se torne uma realidade, mesmo nesses tempos difíceis que a gente vive. Os governantes têm que governar em prol do interesse de todos e do bem comum, do desarme dos espíritos, não alimentando a violência, não alimentando preconceitos excludentes. Mas, infelizmente, a realidade que a gente vivenciou é uma realidade muito dura. Aqui na UNB, o corte de verbas não foi de 30%. Nós tivemos uma reunião do Consune, onde a decana de planejamento, aqui nós chamamos de decanato, não pró-reitoria, ainda do projeto original de Anísio Teixeira, ela mostrou, inclusive através de slides, que o corte em custeio, outras despesas correntes, foi da ordem de 39%. E o corte em investimento é de 55%. Isso asfixia a universidade, mas, efetivamente, nós manteremos aquilo que mais nos interessa, que é a produção científica, a diversidade, porque, infelizmente, o ministro que aí está, o governo que aí está, eles entendem a diversidade como algo maléfico, o pluralismo como algo que deve ser combatido, os direitos como regalias, os adversários como inimigos. E nós nos manteremos nessa trincheira, lutando por uma universidade melhor, lutando para aprofundar o senso de liberdade e de democracia que tomou as ruas nas últimas manifestações em prol da educação e do ensino público. Então, eu quero, em nome da Faculdade de Direito, saudar todos vocês, dizer que são muito bem-vindos. Espero que nós tenhamos aqui debates muito profícuos para que, efetivamente, esse segundo seminário da BJD seja marcado aqui em Brasília, a poucos quilômetros do poder central, como realmente a expressão daquilo que deve ser a universidade.
estímulo ao debate democrático, à diversidade, ao pluralismo, que sempre serão as marcas características da Universidade de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira. Muito obrigado. E nós estaremos dia 30, assim como estivemos no dia 15, nas ruas para defender a UNB e todas as universidades do nosso país, porque a educação pública é um patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigada, professor Mamed. Nessa caminhada, estamos juntos aos movimentos sociais, partidos e entidades da sociedade civil que lutam pela democracia. As frentes nacionais que representam esses coletivos nos honram com sua presença. E convidamos agora, para fazer o uso da palavra, o representante da Frente Brasil Popular, Antônio Pasquetti. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui em nome do diretor, professor Mamed, da Faculdade de Direito, o nosso ex-reitor, professor José Geraldo de Souza Júnior, em nome dos quais cumprimento todos os presentes. Eu também sou professor aqui da Universidade de Brasília, mas neste momento representando a Frente Brasil Popular, e gostaria de cumprimentar, trazer aqui os cumprimentos, os agradecimentos, né, da Frente Brasil Popular, a BJD, que com apenas um ano já congrega essa quantidade de juristas, né, por todo o Brasil, e talvez nós temos aí, nessa associação, o que temos de melhor na defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, uma associação sempre atuante, presente, qualificada, numa conjuntura em que está sendo atacado aqueles direitos fundamentais defendidos ao longo do processo histórico da formação da sociedade brasileira. A democracia, a educação pública, as universidades, né, com cortes orçamentários, com a tentativa de impedir a liberdade de cátedra, a criminalização dos movimentos sociais, a militarização das escolas. Nós temos, então, uma conjuntura onde a ciência, o conhecimento, está sob o manto do fundamentalismo. E essa associação, ela vem no sentido de atuar junto a estas organizações sociais, né, e mostrar que a lei, né, não é uma verdade absoluta. A lei é uma construção social, né, construída pelas forças políticas, com suas contradições, né, com suas disputas, e talvez, né, nesse momento histórico, os juristas, né, desta associação e tantos outros acabam cumprindo um papel fundamental, que é desvendar, né, para a população, para a sociedade, né, para a juventude que está se formando nesse momento histórico, o quanto parte significativa da justiça acaba tapando um olho apenas, né, e escolhendo aqueles a quem condenar. Então, nesse sentido, a Frente Brasil Popular parabeniza pelo trabalho, pelo vínculo desta associação com os movimentos sociais, pela coragem e atuação competente nesse cenário, muitas vezes, desolador. A Frente Brasil Popular deseja longa vida à BJD. Convidamos para usar a palavra o representante da Frente Povo Sem Medo, Eduardo Borges. Não está aqui? E convidamos, então, para fazer a abertura oficial do 2º Seminário Internacional, a membra da Coordenação Executiva Nacional, Vera Lúcia Santana de Araújo.
Obrigada. Bom dia a todas, todos. Com muita emoção, com muito orgulho, eu cumprimento a mesa e toda essa plenária na pessoa da nossa querida Kenarique, agora mais que nunca, uma brava companheira, ombreando conosco todas essas lutas que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia vem empreendendo desde o ano passado como um marco formal. No nosso material do seminário, temos uma pequena cartilha que faz uma síntese das nossas ações ao longo desse ano. Mas eu gostaria de destacar como representação do quão amplo a gente se pretende e de quão enraizado já estamos na consolidação desse processo da ABJD, o primeiro encontro da ABJD Nordeste, né, que aconteceu em abril desse ano, e, bairristamente, naturalmente, que aqui eu saúdo o meu Nordeste, não é, a parte da delegação da Bahia, na pessoa da companheira Marília. Mas é isso, a ABJD, ela se pretende, ela já é uma articulação, uma organização nacional, ela se pretende articulada com organizações similares, congêneres, também no âmbito internacional, por isso os nossos seminários são internacionais. Ao fazermos, como foi no Rio de Janeiro, e também aqui numa universidade, a gente representa e simboliza o elo comum a todos os segmentos que integram a BJD, de estudante até ministro do Supremo, se tivermos alguma, não é, que queira defender a nossa Carta Constitucional Democrática de 1988 e não rasgá-la e não permitir que ela seja rasgada, tripudiada, e como bem colocou aqui a companheira Kenarique, numa fala de um ex-membro do Poder Judiciário, um preposto do golpe, um detonador do nosso processo democrático que se encontrava em curso e num processo de reação. A ABJD, ela nasce com esse desafio da diversidade, da pluralidade. Bom, eu não posso também não ser e não expressar ainda os meus, digamos assim, meu isolamento, minhas angústias e aflições com essa construção da BJD. O desafio do combate às desigualdades raciais do Brasil está na pauta da BJD e, certamente, ainda se mostra como uma das mais difíceis tarefas que temos a romper. Nós temos um sistema nacional de justiça que não somente exclui, mas oprime e mata, literalmente, um sistema nacional de justiça que mata o povo negro deste país. Nós não podemos honestar com isso. A BJD precisa assumir a vanguarda, não somente do discurso e da nota de protesto, mas a vanguarda da intervenção real, junto às comunidades excluídas, junto ao povo negro, à juventude negra, que brada por socorro. Temos uma companheira aqui da UNB, não é do direito, mas a Maíra Brito, ela, o ano passado, lançou um livro de pesquisa do seu mestrado, que o título é muito forte e diz muito. O livro é Não, ele não está. O livro trabalha com a exclusão do genocídio, com a morte. Só que o livro expressa, na verdade, não, ela não está, nós não estamos, e nós precisamos dessa visibilidade, nós precisamos estar inseridos. A ordem, a ABJD, as faculdades, as universidades, as políticas de cotas precisam ser incrementadas, inclusive nas organizações sociais, a exemplo da ABJD. Fazer a implementação de todas essas agendas não é uma tarefa fácil. Unirmos o Brasil, de estudantes à magistratura, passando pelo Ministério Público, a advocacia, serventuários de todos os segmentos do Sistema Nacional de Justiça. Mas, acima de tudo, operar o Sistema Nacional de Justiça
como um instrumental de fazer democrático, de construção de igualdades, de desmonte do autoritarismo, de combate ao genocídio, de fim às torturas. Esse é o desafio maior da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ao fazermos a abertura desse seminário, desse segundo seminário internacional, no auditório Joaquim Nabuco, na universidade tão democraticamente concebida por nomes como Darcy Ribeiro, por nomes como Anísio Teixeira, com professores e ainda da nossa atualidade, como Zé Geraldo, e da construção, como José Paulo Sepúlveda Pertence. Tudo isso mostra de que temos exemplo, de que temos aliados e de que temos referenciais para avançar nessa luta, nessa construção democrática. Agora, temos dificuldades também. Fortalecer política, economicamente, de maneira autônoma, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia é uma tarefa de cada um e de cada uma de nós. E é para isso que a gente está aqui hoje, para somar nesse projeto, sonhar juntos o sonho que não estamos sonhando sós. E, com isso, a gente dá as boas-vindas a todas as pessoas de todos os rincões, de todos os segmentos que estão aqui presentes e que estarão até o sábado, quando teremos a nossa Assembleia Organizativa. Estamos hoje com representação de outros segmentos profissionais pela democracia, a exemplo dos economistas, dos médicos, segmentos da advocacia pública, do Ministério Público, da magistratura. É um alento e é isso. Vamos guerrear e seguir seguindo toda essa trilha que temos para destruir o golpe, para fazer Lula livre e retomar o projeto democrático que a Constituição de 88 nos assegura. Obrigada. Obrigada, Vera Lúcia. Quero aqui também justificar a ausência de Eduardo Borges, que teve problema com o transporte para chegar até aqui e não conseguiu chegar a tempo da mesa. Mas queria também saudar a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente parceira na construção da BJD, duplamente, tanto contribuindo para consolidar essa associação, quanto, assim como a Frente Brasil Popular, lutando nas ruas pela democracia no nosso país. Então, é uma frente muito valorosa, que muitos aqui compõem, faz parte, e é parceira da BJD. Queria uma salva de palmas para a gente saudar a Frente Povo Sem Medo. E, nesse momento, quero agradecer e também desfazer a mesa de honra e de abertura desse seminário, agradecer a disposição e a presença de todos vocês. Muito obrigada.